na fé, participando da celebração da Santa Missa, nesse dia festivo, nesse dia solene, em que a Igreja celebra São José. Nesse dia 19 de março, é um dia muito importante, um dia muito significativo para todos nós que formamos esta grande comunidade, a comunidade cristã, a Igreja, corpo místico de Cristo. Portanto, muito louvamos e bendizemos ao Senhor por essa oportunidade de a gente poder se encontrar, se reunir para celebrar este grande santo de Deus, modelo de santidade, aquele que tem a sua participação no plano salvífico de Deus. Assim como Maria, que disse sim à vontade do Pai, também podemos ver essa manifestação amorosa através do sim de José na concretização do projeto de Deus, pois José também colabora com o plano salvífico. Quando ele aceita fazer cumprir em sua vida a vontade do Pai, quando ele também diz o seu sim, assim como Maria disse o sim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra, a tua vontade. Também nós vemos esta atitude de firmeza, essa atitude corajosa, de fidelidade, de obediência ao plano de Deus, mesmo sem compreender, mas segundo o plano de Deus, sendo ele avisado em sonho do projeto de Deus em relação ao que estava acontecendo na vida de Maria, ele então vai dizer também o seu sim ao plano de Deus, ao projeto de Deus, e vai assumir Maria como sua esposa e vai assumir sua missão paterna, sendo ele o pai adotivo do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim, nós vemos, amados irmãos e irmãs, a tamanha importância da figura de São José na vida, na missão da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus que nos foi proclamada, que nos foi revelada, anunciada. José é o homem do silêncio. Nós podemos perceber que nas Sagradas Escrituras muito pouco se faz referência à figura de José. Entretanto, pouco que diz sobre José, nós podemos perceber que se revela a verdadeira identidade daquele que, na verdade, havia sido escolhido pelo Pai para que fosse ele o
pai adotivo do nosso Salvador Jesus Cristo. José, conforme vimos no Evangelho, era um homem justo. A gente escutou a proclamação do Santo Evangelho. Essa referência à virtude da justiça de José, sendo ele um homem justo, diz muito da sua santidade. Porque ser justo, na verdade, consiste em fazer a vontade do Pai. Ser justo se diz daquele que é capaz de ajustar a sua vida conforme o plano de Deus. Então José é este homem santo de Deus, este homem fiel, obediente, o homem simples, humilde, carpinteiro. No entanto, nós podemos ver a revelação da bondade, do amor de Deus. O plano de Deus é um plano de vida, de salvação para todos. E assim como Deus escolheu Maria que estava prometida em casamento a José, Deus vai também manifestar a José o seu plano salvífico. Num primeiro momento, conforme vimos na narrativa do Santo Evangelho, quando José soube de que Maria estava grávida pela ação do Espírito Santo, ele pensa em ele pensa em abandonar Maria, mas em segredo. Porque José, sendo ele um homem santo, um homem justo, um homem piedoso, temente a Deus, José sabia, conhecia profundamente a lei, e se ele viesse a denunciá-la, certamente Maria seria apedrejada, seria morta, apedrejada. Porque essa era a lei. A mulher que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada. Então, certamente, se José tivesse denunciado Maria, todos iriam compreender que ali teria acontecido como que um adultério. Mas a gente vê a ação de Deus, todo o plano salvífico de Deus, a manifestação de Deus, o projeto de Deus, tudo se faz acontecer a partir dessa ação amorosa do Pai, que vai revelando o seu amor para conosco. Deus vai escolher aquele que é capaz de assumir esta missão, esta grande responsabilidade, ser o pai adotivo do Filho de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E nós escutamos no Santo Evangelho, José é avisado em sonho, José recebe a mensagem. Enquanto ele estava pensando em deixar Maria, em abandonar Maria em silêncio, o anjo de Deus, o mensageiro de Deus, vai até ele e vai dizer para ele, vai anunciar para ele qual, na verdade, é o projeto de Deus. O que de fato estava acontecendo na vida de Maria. Aquilo que estava acontecendo não era ação humana, mas uma ação divina. Maria havia concebido pela ação do Espírito Santo. Por isso, o anjo do Senhor vai dizer para José, José,
Filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. E aí o anjo vai dizer, ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. É o Salvador. Justamente é em sonho que José vai receber essa mensagem reveladora do Pai. E José, diante desse anúncio do anjo, José vai também agir como Maria, dizendo o seu sim. Vai fazer, como nós escutamos no Evangelho, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Então José acolhe Maria, abraça o projeto de Deus, assume a paternidade do Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, José, filho de Davi, veja a mensagem: não tenhas medo, não tenhas medo. Esta é a mensagem que o anjo de Deus anuncia para José. Hoje a igreja toda celebra o seu patrono. São José é patrono universal da Igreja de Cristo. E hoje, e nesse ano precisamente, nós celebramos o ano dedicado todo ele a São José, por ocasião justamente da promulgação de São José como patrono universal da Igreja, esse ano jubilar, em que celebramos os 150 anos dessa promulgação de São José como patrono da Igreja. São José é aquele que é o guardião da Sagrada Família, o chefe da Sagrada Família, o guardião dos tesouros maiores de Deus nesta terra. Vejamos, meus amados irmãos e irmãs, foi a São José, a este homem simples, humilde, a este homem carpinteiro, trabalhador, que Deus vai confiar a ele os seus maiores tesouros, que são o seu filho Jesus e Maria, a mãe de Jesus, a Santíssima Virgem Maria. São José também guardião e modelo da Igreja, é aquele que protege, intercede, advogado da Igreja, protetor da Santa Igreja. Na ladainha de São José, nós invocamos São José como protetor da Santa Igreja. Então nós a ele dirigimos a nossa prece, nossa oração, que ele possa proteger a Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo diante desta realidade que nós vivemos de tanta perseguição contra a Igreja de Cristo. Que assim nós possamos a Ele confiar a Igreja de Jesus e que Ele interceda por nós. Se São José é modelo para toda a Igreja, ele também o é para cada uma de nossas famílias. É modelo para as famílias, modelo para os esposos, de fidelidade, de obediência, de amor, de respeito, de compreensão. São José é o chefe da Sagrada Família. Nós pedimos hoje a São José pelas famílias, principalmente as famílias que passam por dificuldades, por conflitos. São José experimentou também
problemas, dificuldades, os momentos difíceis. A Sagrada Família de Nazaré, nós bem sabemos, né, os momentos difíceis, as dores, como também as glórias. Assim, nossas famílias experimentam realidades marcadas por sentimentos de dores, de angústias, mas também de alegrias, de glórias. Cada pai, meus amados irmãos e irmãs, cada mãe de família deve sempre olhar, contemplar São José e ter nele como que um referencial. Deve ser um referencial. Ele é um homem de profunda fé em Deus, uma fé onde se expressa sua total confiança e abandono, uma fé capaz de se entregar totalmente para que por ele se faça acontecer o plano de Deus, de deixar-se guiar e conduzir por Deus. São José, nós podemos recordar a história de José do Egito, é também o homem dos sonhos, um homem de sonhos. Ele tinha certamente o sonho de construir e edificar uma família. Ele tinha certamente o sonho de ser um bom pai, o sonho de cuidar de Maria. Mas ele transforma seus sonhos no sonho de Deus. Na verdade, ele age conforme a ação de Deus em sua vida. Ele se deixa ser conduzido pela ação de Deus. Os seus sonhos, são os sonhos de Deus. E nós muito veneramos São José dormindo e pedimos que São José, em seus sonhos, possa sonhar com aquilo que nós buscamos, desejamos na nossa vida, sobretudo neste tempo agora de aflição, de sofrimento, de dor, neste tempo de pandemia. O que é que nós tanto pedimos, imploramos? O fim desta pandemia, que sejamos libertos desse mal, que nós realmente possamos alcançar a vida, a felicidade, a vitória, que nós possamos alcançar a verdadeira libertação. Então isso nós colocamos, imploramos a misericórdia de Deus e pedimos que nos sonhos de São José possa sim sonhar com aquilo que tanto desejamos em nosso coração. O sonho de Deus se realiza em José, porque é através dos sonhos que Deus intervém na vida dele e fala ao seu coração. Isso é muito importante. Quando José não entendia o que estava acontecendo com Maria, não era por desconfiança dela, mas por ainda não ser capaz de penetrar nos mais profundos mistérios de Deus. Na verdade, não seria de fato a desconfiança. São José em nenhum momento chegou a desconfiar de Maria, mas assim se manifesta, os mistérios de Deus em sua vida. Então José é o guardião e modelo da igreja, é aquele que protege e intercede e advoga por ela. Nós pedimos que São José possa sempre nos guardar, nos proteger, que São José possa sempre mais ser esta presença na vida da igreja, que São José possa nos livrar de todos os males,
pedimos que São José possa conceder as graças que tanto necessitamos, que interceda por nós, interceda pela Igreja, possa interceder sempre pelas famílias, que São José possa nos fazer sempre mais fiéis, obedientes. É São José que é modelo de santidade para todos, através da sua vida de santidade, um homem justo, um homem piedoso, um homem obediente, fiel, homem de Deus, um homem que soube ajustar a sua vida segundo o plano de Deus, que também nós possamos ajustar a nossa vida segundo o projeto de Deus, fazer a vontade do Pai, que nós também possamos sonhar sonhos de vida, sonhos de libertação, que nós também possamos sonhar com um mundo novo, um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais humano, mais fraterno, mais solidário, que nós também possamos sonhar com a vitória, pois estamos vivendo este combate, esta luta contra esse inimigo que vem destruindo tantas vidas, a humanidade que está sofrendo, a humanidade que está passando por esta realidade dolorosa, a humanidade que vive esse momento de dor. Evidentemente, tudo depende do nosso agir, tudo depende da nossa maneira de nos colocarmos diante do projeto de Deus quando abraçamos a fé, quando, assim como José, aceitamos a vontade de Deus em nossa vida. Nós precisamos ter consciência de que tudo que acontece em nossa vida, na nossa história, na verdade é uma expressão do nosso modo de ser, do nosso modo de agir. É consequência do agir humano. Por isso, meus irmãos e irmãs, procuremos recorrer sempre à proteção de São José, para que ele nos ensine primeiro a ser justos, santos e pessoas de profunda fé em Deus, e que ele nos ensine primeiro o caminho do abandono e da confiança em Deus. Que São José nos ensine a abandonar os sonhos humanos, para que os sonhos de Deus também se realizem em nossa vida. E os sonhos de Deus são sonhos de paz. O que Deus sonha? Com uma humanidade que possa viver em paz. Deus quer para nós a felicidade, Deus quer para nós o paraíso, Deus quer para nós a vida. Deus nos criou para a vida, não para a morte. Deus nos chama à vida. Esse é o sonho de Deus. Então que nós também possamos sonhar os sonhos de Deus e lutar para que esse sonho se realize, se concretize. Que São José nos ensine a ouvir a voz de Deus que fala a nós pelos sonhos, pelos anjos e pela sua presença, aquele que se faz dócil a Ele. Então essa é a mensagem que nos é dirigida nesta liturgia de hoje, para que assim possamos pedir, implorar com confiança a intercessão de São José, para que ele possa sempre nos fazer perseverantes na fé, que nós possamos também dizer sim ao projeto de Deus, ao plano de Deus, e que através dos nossos sonhos possa se fazer acontecer o sonho de Deus de um mundo melhor.
Vamos, pois, rezar, vamos pedir. São José, interceda por nós. São José dormindo, como nós conhecemos aquela imagenzinha de São José dormindo. Ali muito diz, né? E nós bem sabemos da devoção do Santo Padre, o Papa Francisco, a São José dormindo. O Papa dizia uma vez que quando tinha algum problema para ser resolvido, alguma preocupação, ele escrevia e colocava uma cartinha debaixo de São José, da imagem de São José dormindo, para que ele sonhasse a solução daquele problema. Então é isso também que nós pedimos, que São José sonhe conforme o coração de Deus pelo fim dessa pandemia, para que sejamos libertos desse mal e busquemos viver uma vida nova segundo o coração de Deus. Assim seja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.